Eu acredito que a primeira estratégia é ele definir bem os produtos, né? Que é interessante a gente olhar para como é o comportamento do próprio marketplace. O que que é importante para ele? Ele vender. Eu sou defensor dos testes, né? Então eu acredito que para iniciar, o mais interessante é você iniciar com um, no máximo dois marketplaces ali para você não bater cabeça. Oi, galera! Estamos começando mais um episódio do VegaCast, o podcast para quem vive o desafio de empreender. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal e muito importante para você que é empreendedor, que é marketplaces. E para bater esse papo com a gente trouxe o Anderson Quintana, que é especialista em marketing growth e tem mais de 18 anos de experiência em e-commerce e já liderou ali desde pequenas a grandes operações. Seja bem-vindo, Anderson. Que legal que você está aqui para conversar com a gente. Muito obrigado. Primeiramente, é uma honra participar desse podcast e falar com os empreendedores que querem escalonar os seus projetos ou atingir novos mercados. Boa, estou muito animada para ouvir o que você tem a ensinar aí sobre a parte estratégica, de como o empreendedor consegue ranquear muito bem nessas plataformas, mas eu acredito que antes dele entender como ele pode ser mais agressivo ali nas vendas, ele tem que preparar a casa, ele tem que olhar para o operacional dele. E aí eu queria ouvir de você quais são os primeiros sinais de que um pequeno negócio está pronto para expandir as suas vendas para o marketplace. Legal, Keila. Toda vez que a gente olha para uma operação de varejo online, eu sempre olho para 4 pilares. O primeiro é preço, o segundo é produto, o terceiro é praça e o quarto é plataforma. Como um marketplace ele já abrange a praça e a plataforma, a gente tem que olhar para os dois outros P's. Então seria produto. Quando se olha para produto, o que ele tem que entender? Ele tem que entender se ele tem um estoque grande o suficiente para conseguir rodar a operação de forma escalável. Quando eu digo isso, é se ele tem que ter vários produtos, uma diversidade muito grande. Não, se ele já tem elegido quais são os produtos que ele tem maior procura dentro dos marketplaces e se ele tem um estoque grande o suficiente para conseguir entregar. E dentro de produto também a gente tem que olhar para a parte de como vai ser a logística desse negócio. Se ele já está preparado para enviar esse produto de uma maneira escalável, se ele já tem principalmente um contrato ou com uma transportadora ou com o correio, para ele conseguir fazer o atendimento da melhor maneira, para além dele vender, ele conseguir ter uma boa nota dentro do marketplace. E o outro é preço. Porque se ele não tiver um bom preço, com toda certeza ele não vai ter uma boa escala de vendas. Então eu olharia para esses dois pilares. Produto, olhando tanto para a parte logística, quanto também para a organização do estoque dele. Show. E falando em plataforma, você tem alguma dica de como escolher em qual marketplace vender? Porque assim, existem vários, né? 1 milhão de opções aí para os empreendedores escolher se vai no que a galera mais compra ou se vai no segmentado. Qual que é a estratégia para escolher? Ele precisa buscar o marketplace que de fato fale a linguagem do produto dele. Então, se ele vai para tecnologia, ele pode talvez andar ali para uma B2W Americanas que tem uma alta demanda e que também acaba chancelando a venda dele por ser um grande player. Então, a escolha está muito conectada ao fit que a plataforma tem com a operação dele e com o produto dele. Boa. E como são muitas opções, eu acho que você já se deparou aí com vários casos na sua história, na sua experiência. Eles podem, acho que, tanto simplificar como complicar a operação. Você pode falar um pouquinho mais disso pra gente, dos perrengues e das possibilidades que esse tanto de marketplaces pode gerar ali na operação de um pequeno negócio? Com certeza, eu acho que a parte mais difícil de você lidar com marketplace, além de você fazer todo o cadastro, você conseguir fazer todos os contratos, os cálculos, é você conseguir gerir as diferentes plataformas e não deixar nenhum buraco, né? Tanto em relação à precificação, porque cada plataforma tem a sua maneira de cobrar, então são percentuais diferentes. Então, para você não ter um furo ali no teu caixa relacionado ao valor que você vende, relacionado ao teu custo de operação de produto, você precisa ter um fluxo de caixa, uma precificação de produto muito bem organizado. E outra questão é também você não dar furo de estoque. Então, a partir do momento que você tem um estoque, você faz um pedido em várias plataformas e essas plataformas não se conversam em um único sistema, você tem um grande risco de você dar um furo, você dar uma experiência ruim para o teu cliente, consequentemente o teu cliente fazer uma reclamação dentro do player e você perder o ranqueamento ou até mesmo ser banido da operação. Então, acredito que a grande dor está nisso.
Boa. Agora indo um pouquinho mais pra parte estratégica, que eu acho que é o lado divertido desse assunto. Na sua opinião, qual é a primeira estratégia de baixo custo, que um pequeno empreendedor pode fazer para se destacar no marketplace? Eu acredito que a primeira estratégia é ele definir bem os produtos, né? Então, para você não ter um grande custo de estoque, você precisa entender ali, através de pesquisas, através de tendências até de busca ali, que você pode utilizar Google Trends, ou até mesmo ferramentas como SEMrush. Sei que é Uma uma. coisa legal que é de falar, que é muitos marketplaces, principalmente os grandes como o Mercado Livre, o Amazon, eles mesmos divulgam quais são os produtos mais vendidos ali de cada categoria, eletrônicos, móveis. Sim, o interessante é você utilizar uma base de dados ali de confiança para você entender quais são os produtos que mais vendem. Então, você pode fazer tanto uma pesquisa dentro dos próprios marketplaces, como você pode usar outras ferramentas para entender, pô, qual que é o produto que está mais saindo. Então, eu trabalhei muito tempo com moda, então como que eu estruturei minha operação? Eu já sabia um produto que vendia muito, tanto em marketplace como em e-commerce, e eu comecei por esse produto. Então, eu consegui um fornecedor onde eu conseguia pagar um preço legal para eu adquirir esse produto, e eu tinha uma boa margem para trabalhar com preço agressivo. Então, eu escalei primeiro um produto, na sequência eu encontrei outro e fui aumentando a minha base, meu leque de produtos baseado em volume, porque eu conseguia capitalizar mais e eu conseguia ali, junto com os fornecedores ou com os parceiros, negociar o melhor preço para que eu tivesse um preço competitivo ao mercado. Porque a gente sabe que no online, né, além do atendimento, além do produto, o importante é você ter um bom preço, né? É o que diferencia. Como você já está utilizando a reputação da loja, do marketplace ali que você está vinculado, o preço ele é primordial. Legal, gostei de saber que você já liderou ali operações de moda. Mas tem uma curiosidade agora. Nessa época fazia mais sentido para você vender nos marketplaces generalistas, como o Amazon, Mercado Livre, ou eram segmentados de moda que davam mais boa? Olha, aquela, daí vai muito do comportamento do usuário, né? Então, para mim funcionava muito bem Netshoes, é, e outros marketplaces que eram realmente segmentados. Como eu trabalhava com um leque de produtos segmentados para moda, então o usuário que está ali dentro desse marketplace, ele já está buscando pelo produto. Então fica muito mais fácil. Obviamente que isso não descarta a possibilidade de você se posicionar muito bem em players que são mais generalistas, né? Como Mercado Livre ou até mesmo a Shopee. Boa. E falando neles, da Amazon, Shopee, Mercado Livre, qual é a importância da segmentação em uma plataforma dessas ali, da categorização de produtos? É extremamente importante, né? Porque o usuário, ele quer comprar as coisas muitas vezes rápido, né? Então, se você não categoriza da maneira correta, ele não vai te encontrar. E daí, se ele não te encontra, não adianta você ter uma boa descrição, não adianta você ter um bom preço, não adianta você ter todo o leque da estratégia englobada, se você não é encontrado, né? Quando eu comecei nesse mercado, muita gente falava, se você não está no Google, você simplesmente não existe. Então, dentro do marketplace é a mesma coisa. Se você não está categorizado, se teu produto não está bem escrito, com as tags certas ali para você ter uma visibilidade bacana, você realmente não vai vender. Bom, inclusive é legal de falar que algumas plataformas como o Mercado Livre até penalizam alguns vendedores que categorizam ali um anúncio errado, enfim, eles usam até a inteligência artificial para monitorar se os anúncios estão corretos e estão ali na caixinha certa. Com certeza, as plataformas fazem isso porque o que é importante para eles? É o público que eles têm, né? O inventário de usuários que eles acabam atingindo, que eles vendem. Então, tem um estudo que entre todas as plataformas de marketplace já somam mais de 100 milhões de usuários no Brasil, que isso totaliza praticamente 170 bilhões vendidos só no ano de 2024. Então, esses usuários eles ficam transitando entre todas as plataformas. Então, qual que é o valor competitivo de uma plataforma, da plataforma de marketplace? É a experiência que o seu usuário tem. Então, se o usuário está buscando por uma categoria e tem um produto nada a ver lá dentro, ou ele não encontra o que ele quer, a plataforma acaba sendo penalizada e ele perde aquele inventário, aquela audiência. Então, eles prestam muita atenção nesse ponto. Então, é tão importante para o vendedor ali que está utilizando o marketplace para ampliar o seu alcance, como também é importante para a plataforma dar a melhor experiência para o usuário. Então, com toda certeza, eles vão acabar penalizando quem
joga contra essas zebras. Boa, perfeito. Você já trouxe ali a introdução pra gente de que a descrição do anúncio é uma das coisas fundamentais para você conseguir aparecer nos marketplaces e além da qualidade das fotos, quais são os outros critérios ali que os marketplaces usam para analisar se o anúncio é bom, se vale ranquear bem ele não, e o que o anúncio precisa ter para ele ser um anúncio vendedor. O que é interessante? Interessante a gente olhar para como é o comportamento do próprio marketplace. O que é importante para ele? Ele vender. Então, quanto maior a taxa de conversão do teu anúncio, melhor o teu ranqueamento. Então, ali, se você tem uma boa descrição com fotos que mostram qual é o produto, gera um valor agregado, inclusive se for na questão de moda, tem ali qual o tamanho, qual que é a grade que você tem. Então, o usuário vai bater o olho ali, ele vai saber realmente esse produto que eu vou querer, ele não vai navegar para outro. Então, a sua taxa de conversão cresce. Então, desde a descrição que vai entrar ali dentro de um SEO, vamos dizer assim, da plataforma, até a parte das fotos, até mesmo a parte da descrição mais técnica do produto, trazendo qual o tamanho da bateria, às vezes, ou quais são as aplicações técnicas, é importante para tornar a compra mais rápida do produto ali. Para o usuário não precisar fazer a pergunta para o vendedor e aí ter o tempo de resposta, que enfim, daí pode até demorando dias e aí nisso o usuário já desiste da compra e enfim, o anúncio. Exatamente, quanto mais completa e personalizado for a descrição, melhor. Boa, perfeito. E além de ter anúncios ali quase que perfeitos, muito bem descritos, tem uma palavrinha mágica dos marketplaces que quem já vende, acho que conhece, que é muito importante para conseguir vender, que é reputação. Que é uma coisa aí que a gente sabe que os vendedores precisam perseguir uma boa reputação dentro de cada marketplace para que ele consiga continuar vendendo e aparecendo e ser recomendado ali para os usuários comprarem. Na sua opinião, quais aí são os erros mais básicos que todo empreendedor tem que evitar fazer para não prejudicar a sua reputação nesses canais? O primeiro é o erro ali logístico, né? Você enviar o produto errado para o teu cliente ou você esquecer de enviar o produto. Então, por isso é muito importante você ter um estoque muito bem organizado, ali tanto na parte de contabilização como de localizar o seu produto, se o estoque for muito grande, e também ali na parte de atendimento, né? Então você tem um SLA de resposta interessante. A gente acabou de falar que a taxa de conversão pode cair a partir do momento que o usuário não encontra uma informação e pergunta ali para o lojista qual que é a resposta para a pergunta dele, e ele não acaba respondendo. Isso funciona também dentro da questão de responder sobre prazo de entrega, se o produto chegou ou não chegou, se ele não chegou, por quê. Então, quando eu tinha, não falando de marketplace, mas quando eu personalizava o meu e-commerce, a nossa maior preocupação era atender o cliente da melhor forma possível. Porque além do cliente estar satisfeito ali, não dar um problema de uma devolução ou de um cancelamento de pedido, ele também acabava indicando. Então, essa parte é muito importante. Eu dividiria entre o lojista conseguir fazer esse controle muito bem de estoque e também da parte logística para fazer o envio bem agilizado, e também a questão do atendimento quando tem algum eventual problema ou alguma dúvida do comprador. Acho que a grande dica que a gente pode deixar é que a mesma excelência que o empreendedor busca dar ali na loja física dele, ele tem que tentar dar da mesma forma ali nos marketplaces. Então, quando entra um cliente na sua loja, você não manda ele esperar ali horas para você responder. Você não deixa de enviar um produto, você cuida ali da forma que você embala para ele enviar. Então, acho que é cuidar para não separar as duas coisas, né? Que as duas operações precisam de uma boa atenção para conseguir continuar vendendo. A gente tem que entender que é praticamente o mesmo público, né? Então, o público que vai comprar na tua loja física vai comprar dentro da tua operação online. Então, o mesmo cuidado, o mesmo carinho que você tem com esse público que tá ali cara a cara com você, você precisa ter também com a pessoa que tá do outro lado da tela, né? E a gente tem que lembrar que quando a gente tá falando de negócios digitais, a gente não tem o tom de voz que a gente consegue conversar, desviar de algum de algum eventual problema. Então a gente não tem a simpatia ali, vamos dizer assim, na nossa frente. Então um atendimento cordial, um atendimento rápido é essencial para a reputação da loja, seja no marketplace ou seja até mesmo no e-commerce proprietário.
Boa, perfeito. A gente falou que para ranquear organicamente com os seus anúncios ali nos marketplaces, você tem que ter uma boa reputação, você tem que ter fotos boas, você tem que ter um descritivo legal, mas eu acho que a maioria ali dos canais, eles permitem que você também coloque um dinheirinho para o seu anúncio ser patrocinado e aparecer em primeiro lugar em algumas buscas. Você acha que vale a pena? É uma estratégia que faz sentido ou não? Com certeza, a partir do momento que você consegue fazer a fundamentação do teu preço e encaixar aquele gasto de publicidade dentro dele, com toda certeza, quanto mais visibilidade você tem, mais anúncios tem. Obviamente, a partir do momento que tua estratégia de produto está bem fundamentada. Então, sua descrição está ok, as fotos estão bem tiradas ali e dispostas, e também o seu preço, né? Não adianta nada você ter um puta de um volume de visibilidade e você ter um preço que não está aderente ao produto dentro daquele ambiente. Então, quando você cruza descrição do produto, o preço e o investimento em publicidade para aumentar a tua visibilidade, com toda certeza vai existir uma fórmula de sucesso. Preço é acho que o principal fator decisivo ali nos marketplaces, né? Até eu falando como consumidora, não adianta se eu tenho um produto aberto que ele tem outros vendedores vendendo a mesma coisa, eu vou comparar ali preço, comparo também um pouquinho de reputação, olho os comentários. Você tem alguma dica, assim, para precificar para vender em marketplaces, pensando que é uma coisa muito importante? Olha, quando a gente fala de precificação, a gente tem duas pontas, né? A gente tem a ponta que ele precisa ser aderente e chamativo, né? Causar ali um impacto para gerar compra, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que ele não pode deixar o empreendedor no prejuízo. Então trazer isso na ponta do lápis é extremamente importante, né? Utilizar um sistema que faça uma base de cálculo ali, que possa distribuir, dividir as suas a formação do preço ali entre encargos tributários, o próprio preço do produto, custo operacional, gastos com marketing, a própria taxação ali da plataforma é extremamente importante. E para você conseguir vender num preço interessante e ao mesmo tempo ainda reter um lucro, né? E a minha dica para isso é realmente você ter produtos que você vai deslanchar dentro dos marketplaces. Então, ao invés de você ter lá 100 produtos e querer vender todos eles de forma escalável, você eleger ali 10% da tua gama de produtos para você fazer uma melhor negociação com o teu fornecedor, talvez comprar em mais quantidade, assim conseguir ter um preço mais agressivo na compra e para você conseguir ter um preço mais agressivo na venda também. Eu acredito que essa seja a melhor fórmula e foi a fórmula que eu apliquei durante alguns anos e foi onde eu consegui trazer uma escalabilidade interessante para o meu negócio. Boa, perfeito. Pra gente fechar esse assunto ali de anúncios, eu queria saber se você já usou inteligência artificial para fazer descrição de anúncios ou se você tem dicas de como o empreendedor pode usar a inteligência artificial para utilizar esse tempo, porque eu acho que cadastrar produto é uma atividade meio chatinha, enfim, ninguém gosta ali de perder muito tempo, mas ela é extremamente importante para o empreendedor conseguir vender. Então, você tem uma dica nesse sentido? Com certeza, eu acho que de plataformas de inteligência artificial, ferramentas de inteligência artificial, alguém que pode utilizar são várias, né? Desde o próprio chat GPT, que todo mundo mexe ali de vez em quando, até o próprio Gemini, que você pode trabalhar muito bem com a parte de indexação, já pedindo para ele indexar, criar o conteúdo da melhor maneira para indexar em cada uma das plataformas. Assim como você também pode utilizar as plataformas de tratamento de foto, né? Então, além da descrição textual ali ser muito importante para a indexação, o impacto da imagem é muito importante na tomada de decisão de compra, principalmente para gerar aquela necessidade, aquela impulsividade de comprar um produto, né? Apresentar o teu produto de uma maneira mais atrativa e também fazer uma descrição bem detalhada e otimizada para suas plataformas de marketplace. O Gemini tem várias ferramentas ali de imagens que você pode utilizar e também a parte de texto. Então eu concentraria nessa plataforma onde você consegue melhorar a qualidade da tua foto, apresentar o teu produto de uma maneira mais atrativa e também fazer uma descrição bem detalhada e otimizada para suas plataformas de marketplace. Show de bola. Agora, com base na sua vivência, quais ferramentas ou processos simples podem ajudar o empreendedor na adaptação para o ambiente online? Então, pensando bem naquele empreendedor que tem loja física e está começando agora nesse universo de marketplace. Legal, Kilo. A gente já vem falando durante esse podcast sobre a importância do produto
e o relacionamento do produto com o estoque, né? E eu vejo que uma das grandes dores ou grandes entraves ali que pode trazer uma dor de cabeça pro empreendedor é como ele faz a gestão disso dentro das multiplataformas que ele trabalha. Seja ele até mesmo a sua loja física, quanto o seu e-commerce proprietário, ou como até mesmo as diversas plataformas de marketplace que ele trabalha. Então, é muito importante ele ter uma maneira de ele gerir esse estoque de maneira eficiente. Um pouco antes de eu ter o meu próprio e-commerce, eu tive também uma software house que desenvolvia e-commerces. E a primeira dica que eu dava para o meu cliente ali é que ele deveria ter um bom ERP. Por quê? Porque ali ele conseguiria integrar a visão da loja física dele, junto com a visão do que ele vendia no e-commerce proprietário, com a visão daquilo que ele distribuía entre diferentes outras plataformas, seja uma venda por um marketplace ou seja uma venda até mesmo por WhatsApp. Então essa visão é muito importante, porque a dinâmica de quem opera diversas plataformas é muito volátil, né? Você pode vender o mesmo produto em dois lugares ao mesmo tempo. Você pode olhar um produto que às vezes você acha que vai ter uma boa saída e acaba não tendo. Então essa visão é extremamente importante. Eu indicaria ele seguir pelo caminho de realmente utilizar um ERP. Óbvio que tem muita gente que acaba utilizando ali uma planilha de Excel ou faz o controle ali de olho, mas dentro da minha experiência e daquilo que eu já acompanhei, é uma grande possibilidade de dar um grande problema e você acabar com a sua reputação, seja da tua loja física, seja do teu e-commerce, seja ali dentro das plataformas de marketplace. E a gente sabe que quando a gente fala sobre reputação, você conquistar é muito difícil e você perder ela basta um pequeno deslize, né? Exatamente. Perfeito. Você falou sobre a possibilidade de acabar vendendo o mesmo produto em 2 canais diferentes, ou da possibilidade de você comprar ali um grande volume de estoque e ter os produtos ali parados por um tempo, por acabar não tendo aderência. Você tem alguma dica de como o empreendedor pode prever, quais produtos ele vai conseguir vender ou não? Ou como ele pode trabalhar a análise de dados dentro do estoque dele para evitar tanto a falta como o excesso? Sim, ele pode ir ali utilizando daí uma ferramenta, ele consegue entender qual que são as sazonalidades do ano dele, né? Então ele pode ter todo o histórico de venda dele dentro de um período, ou dentro de todo o histórico da operação dele, e ele pode entender, putz, esse produto aqui vende mais em agosto, ou esse produto vende mais em dezembro, e ele consegue ali projetar o que ele precisa o que ele precisa comprar com os fornecedores, ou até mesmo levantar a mão, porque a gente sabe que quando sobe a demanda para um varejista, sobe para todos, né? Então ele tem que se antecipar a esse passo. E isso também tem que ser, pode ser unido com as tendências que a gente falou ali, utilizando as próprias ferramentas de marketplace para ver a leitura dos produtos e também outras ferramentas que a gente pode utilizar que são mais especializadas, vamos dizer assim. Outro ponto sobre leitura de estoque e também emissão de pedidos é importante para a gente ter o cuidado de a gente não duplicar, né? Tem um case de insucesso nessa questão que é muito interessante. Em uma operação que eu tive, a gente fazia isso de forma manual, vamos dizer assim. A gente pegava o pedido e mandava para o fornecedor de forma manual. E a gente teve um episódio onde a gente duplicou mais de 5 mil pedidos. Então a gente teve uma quebra de caixa muito grande. Como nosso fornecedor era internacional, a gente não teve como pausar isso no meio do caminho e falar, opa, não dá para mandar. Já tinha sido enviado a hora que a gente foi fazer o cálculo, porque isso se estendeu ao longo de meses. Então a hora que a gente pegou o buraco, a gente falou, putz, Caraca. fizemos um rombo bem relevante no nosso caixa. Então acho que tanto cuidado da gente controlar o estoque para conseguir entregar, também é importante a gente controlar a nossa emissão de pedidos para a gente não duplicar pedido e mandar. Porque você sabe que a maioria dos usuários não vai devolver o produto, né? Fiquei curiosa com essa história que você contou pra gente. Teve algum cliente que chegou a devolver? Ou a sua reputação era altíssima, porque aí seus clientes te amavam, porque eles recebiam dois produtos em casa? Não, vamos lá, né? Sempre tem um honesto no meio do caminho que vai devolver, né? Então a gente recebia. Só que pra gente era um problema logístico, né? Como o nosso produto vinha de outro país,
a gente acabava não tendo como mandar para lá, e como a nota era emitida para entrada no Brasil de outro país, a gente não podia revender. Então a gente acabou gerando um estoque parado, morto aqui gigantesco. Ocasionou outro problema. A gente acabou fazendo algumas doações para a gente poder Ah, que legal. mandar esse produto embora. Então, mas ele causou não só um problema de furo de caixa, mas ele acabou causando um problema de armazenagem também. Chegou a dar problema fiscal também, com questão de imposto? Fiscal não, por conta do modelo, né? Então, como o produto já era, ele já era taxado a partir do momento que ele entrava em solo brasileiro, o problema do imposto, ele se extinguiu ali a partir do momento que eu não comercializasse ele novamente, né? Uhum, boa, sim. Caraca. E já entrando nessa parte logística, que você entrou agora com um super perrengue, você acha que é melhor usar um sistema de logística próprio, ali, contratado particular, ou usar o sistema de logística do que o próprio marketplace fornece? Daí você vai ter que colocar muito a questão operacional e também de precificação, né? Porque a gente sabe que dentro da parte de formação de preço, a parte logística é bem importante. Então, tanto para você oferecer um preço mais atrativo para o teu cliente, você oferecendo ali talvez um frete grátis e você embutindo isso dentro do teu custo, como também na hora do teu cliente comprar, falar, putz, tô comprando um produto de R$ 100, mas tô pagando vintão de frete, eu não vou comprar. Então, você tem que colocar muito na balança. O Mercado Livre, por exemplo, a partir do momento que você tem uma operação mais robusta, ele acaba te dando boas taxas, boas condições de envio. E você tem que entender também um pouquinho de como vai ser enviado. Então, às vezes, você escolhe por uma terceira que te oferece um preço mais barato, mas você acaba não tendo uma cadência de entrega tão relevante, você acaba estragando a tua reputação. Então, esse tipo de coisa tem que ser feito caso a caso ali, entendendo a localidade de onde você está operando o seu estoque, para onde você está enviando o seu produto, sempre balanceando a operação de entrega realmente com a precificação de quanto você vai pagar por isso. Bom, a gente já falou aí de bastante coisa que o empreendedor tem que aprender a lidar aí para começar a voar nos marketplaces, então desde sistema de gestão, análise de dados. Eu queria saber de você qual é a curva de aprendizado para dominar essas ferramentas aí para vender em marketplaces e se tem como acelerar essa parte sem cometer tantos erros grátis. Eu acredito que a curva de aprendizado, ela varia de pessoa para pessoa, né? Cada um tem seu tempo de compreensão ali, mas dá para acelerar sim. Então, tanto de forma gratuita quanto de forma paga, existem muitos conteúdos dentro da internet. Então, você pode buscar canais dentro do YouTube, você pode buscar ali algumas informações dentro das inteligências artificiais, que eu acredito que encurtem muito o caminho, porque elas vão te trazer realmente um conteúdo compilado. Então você pode utilizar ferramentas como o Perplexity, que ele vai trazer inclusive os links de onde você pode assistir os conteúdos ou ler artigos de blog, artigos de sites especializados. Então tem sim uma maneira de acelerar essa curva, mas é sempre fazendo teste, né? Então cada mercado corresponde de uma maneira, cada empreendedor tem a sua velocidade de tração, até por uma questão de maturidade de conhecimento, como também de tamanho de fluxo de caixa. Então é muito de você trabalhar de forma muito bem embasada em conceitos, mas ao mesmo tempo você ir testando, né? A gente fala que dentro do marketing, tanto do marketing quanto da tecnologia, e eu acredito que também muito dentro do varejo, é muito de você ir testando, experimentando, pisando ali, sentindo se isso pode avançar de uma maneira mais escalável. Boa. E não tem como a gente falar de marketplaces e não falar de Black Friday, porque não adianta, marketplace é o grande palco das Blacks aí todos os anos, os grandes players investem milhões em propagandas para divulgar aí os seus sites no mês de novembro inteiro. E aí eu quero te fazer algumas perguntas para a gente explorar como os empreendedores conseguem aproveitar melhor essa data e os marketplaces. Então, como é que o pequeno empreendedor pode participar da Black sem sacrificar tanto a sua margem de lucro? Eu acho que o primeiro passo é escolher a gama de produtos, né? Então, Não adianta colocar o estoque inteiro em não promoção. tem como. Então, você pode seguir por dois caminhos. Ou escolher os produtos campeões, e esses produtos campeões com antecedência você fazer uma negociação ali com o seu fornecedor e
ter uma previsibilidade de vendas ali para você negociar o menor preço possível de aquisição, para você conseguir imprimir um preço agressivo dentro da Black Friday e mesmo assim ter um lucro. Obviamente que o lucro ele vai ser reduzido, mas daí você pensar em ganhar de fato na escala de vendas, né? E outro caminho que também é interessante é você trabalhar com aquilo que está parado no seu estoque. Então, às vezes, tem um nicho, uma gama de produtos que ali que não tiveram vazão durante o ano ou não tiveram vazão durante toda a sua operação e você precisa desovar para desocupar espaço e também para você não ter mais aquele patrimônio parado ali, você pode partir para um preço mais agressivo. Boa. E para quem tem e-commerce próprio, a gente sabe que tudo bem se você quiser chegar na última quinta-feira do ano e colocar seu produto em promoção, mas falando dos marketplaces, não tem como. Você tem que ter ali um tempo de preparo, às vezes até cadastrar os seus produtos nas promoções um mês antes. E como é que funciona essa preparação para participar da Black dos marketplaces? Assim, é sempre interessante você tá preparado bem antes, né? Então, eu diria ali com uma margem interessante você se preparar pelo menos de 45 dias antes. Então, fazer toda a descrição, fazer o seu cálculo de precificação de uma maneira muito assertiva e você também conseguir ter o tempo de você revisar se realmente é aquilo. Então, utilizando ali o exemplo do furo por duplicidade de pedido, às vezes a gente pode ter um erro de precificação, ou a gente pode ter um erro de cadastro de produto, onde a gente traz uma informação que não condiz ao produto, e às vezes a gente consegue vender aquele produto de forma massiva, mas na hora que o cliente pega ele na mão e fala, putz, mas não era isso que eu queria, isso daqui tá errado, isso vai gerar um custo de devolução, isso vai gerar um custo ali com as taxas que você já pagou e você não vai receber de volta. Então, não é só você preparar, é você preparar e você tem de realmente revisar que tua estratégia está correta. Perfeito. Boa. Agora falando mais um pouquinho de perrengues, na sua opinião, quais são os maiores erros que o pequeno empreendedor comete na Black e como ele pode evitar? O primeiro erro, eu acredito que seja a precificação, então dele ter uma boa venda ali no final do período, mas ele fazer as contas no final e ele descobrir que ao invés de ele ter um lucro, ele teve um puta de um prejuízo. Então, por isso que é importante a gente fazer essa revisão antes de realmente colocar a campanha no ar. O outro deles é realmente conseguir atender o grande fluxo, né, que a Black Friday acaba proporcionando ali. Então, às vezes, o empreendedor ele está acostumado a fazer 2, 3, 10 envios no dia e ele se depara em ter que fazer 100 envios. Então, isso acaba ocasionando um atraso e uma insatisfação do cliente. Então, esse é um dos grandes problemas também. Então, é importante ter uma boa revisão de estoque e também ter ali a sua operação preparada para conseguir atender essa maior demanda. E o terceiro seria atendimento, né? Às vezes com o alto da demanda da visibilidade, o alto da demanda ali de clientes querendo comprar, ele acaba tendo um gargalo de atendimento. Então, é importante ele estar preparado com todo o insumo para ele conseguir agilizar ao máximo o atendimento do cliente que está querendo comprar algum tipo de produto. Boa. E entrando mais nesse perrengue da parte logística de estoque, você tem algumas dicas mais práticas de como ele pode evitar se desesperar no dia seguinte da Black, que ele vai se deparar com vários pedidos para enviar? Eu acredito que ele ter bem organizado ali o estoque dele, né? Pro físico, né? Utilizar, sim, o físico, mas também junto a um sistema de gestão. Porque a gente tem que sempre lembrar que, além de separar o produto, ele precisa embalar, ele precisa imprimir uma etiqueta e ele precisa também mandar a nota fiscal, né? Porque grande parte das transportadoras não fazem a remessa se não tiver tudo isso muito bem alinhado. Então, ter um sistema onde ele possa organizar tudo isso e fazer o processo certinho é um dos caminhos que vai acabar mitigando o risco dele ter algum tipo de problema. Então, sempre pensar nisso. Como está a organização? Se ele tem ali um sistema de emissão de etiquetas rápido, para ele não precisar ficar escrevendo na mão. E também ele tem um sistema ali para poder emitir as notas e colocar tudo isso dentro de um processo para que a etiqueta não vá no produto errado, para que a nota principalmente não vá no produto errado, para que ele possa realmente ter uma Black Friday de sucesso sem
dores e problemas posteriores. Boa. Agora saindo um pouquinho do contexto da Black Friday e no contexto mais geral, você citou algumas vezes a questão do atendimento, e acho que uma dúvida até que eu tenho o cliente final, ele é da plataforma ou ele é do vendedor? Ele, na verdade, vai reclamar primeiramente para a loja, né? Ali para a plataforma, mas isso acaba vindo pro vendedor. Então, a plataforma vai absorver ali o primeiro impacto, mas no final das contas, quem vai ter que arcar com possíveis prejuízos, quem vai perder reputação é o lojista final ali. Então, eu diria que é repartido ali o atendimento, né? Boa. E agora num contexto que o cliente final ele é um pouquinho do marketplace e é um pouquinho do vendedor, tem algum escape, alguma estratégia que os pequenos empreendedores podem fazer para fidelizar esses clientes que eles conseguem pelo marketplace? Pensando em ele utilizar esses dados para sua própria operação ali, pensando ou no e-commerce ou até mesmo na loja física dele, não é possível por uma questão de LGPD até. Mas pensando ele reimpactar esse usuário dentro das plataformas onde ele está operando os marketplaces, é possível sim fazer algumas campanhas de reengajamento ou de recaptura de tanto os clientes que compraram quanto aqueles clientes que seguiram, engajaram de alguma forma com o anúncio, com a página. Então é possível sim. Boa. E ainda nessa pauta de relacionamento, acho que talvez por mais que às vezes o cliente tenha sistema de gestão, ele tem a operação ali no 100%, em algum momento ou outro pode acontecer dele receber uma avaliação negativa, né, porque ele está atendendo aí várias pessoas. Às vezes pode ser um problema real, ou às vezes ele pode estar lidando com um consumidor ali muito muito fora da curva. Você tem alguma dica de como contornar uma avaliação negativa que ele recebeu ali no anúncio dele? Eu acredito que entra em contato com os marketplaces ali, fazer a tratativa junto a eles. Mas a grande máxima é que sempre vai ter alguém reclamando, né? Infelizmente, por mais que você preste um excelente serviço, você sempre vai ter um público que vai estar descontente ali com a forma que ele foi atendido, ou com o prazo de entrega que infelizmente não foi atendido, às vezes por culpa da transportadora ou por outros entraves ali do momento. Mas o importante é você fazer um bom atendimento para que a grande massa de boas avaliações acabe sobrepujando essas pequenas reclamações pontuais. Então, se no todo você tiver um bom atendimento, com toda certeza sua reputação ela vai ficar num bom lugar. Boa. E para quem está no início da operação ali, fez o seu cadastro e teve as primeiras vendas em um único marketplace, sei lá, Amazon, Shopee, como saber qual é a hora de você expandir para vários canais? Ou se você sugere começar já, tipo, com os 2 pés na porta e sobe cadastro em vários players ao mesmo tempo? Eu sou defensor dos testes, né? Então eu acredito que para iniciar, o mais interessante é você iniciar com um, no máximo dois marketplaces ali para você não bater cabeça. Mas um momento onde você estiver confortável, onde a tua operação estiver rodando direitinho, onde você conseguir fazer a cadência de envio de uma forma controlada, com uma operação bem estruturada, e você está preparado para abrir mais um, dois, três, quatro. E depois que você pegar o embalo da abertura do terceiro, do quarto, eu acho que isso se torna natural. Boa. E qual é o momento de abrir um e-commerce próprio? Vai muito onde esse empreendedor quer chegar, né? Então, qual é o tamanho da sede dele de vender? Quando a gente fala de marketplace, a gente tá falando de 100 milhões de usuários e a gente tá falando de 170 bilhões só nesse ano de 2000, nesse ano, né? Então é um valor bem significativo. Então, a partir do momento que ele vê que a escala dele, o marketplace não tá mais permitindo, é hora dele realmente ir para uma operação de e-commerce. Lembrando que é uma operação muito mais complexa de se trabalhar. Você vai ter que ele fazer anúncio de tráfego pago, você vai ter que entender como construir o seu markup, colocando um percentual do valor do seu produto em marketing, fazer o acompanhamento, ter uma equipe de atendimento realmente dedicada a isso. Então ele precisa entender se ele está preparado e se ele está disposto a realmente rodar uma operação onde ele vai precisar de cuidar de tecnologia, cuidar de atendimento, de fato, ele vai ter que cuidar de toda a parte de marketing, ele vai ter que ter um preparo muito maior pensando nas vendas que ele vai vender e que as pessoas vão falar que não compraram, nos golpes. Então é uma estrutura muito maior. Então ele tem que medir se ele realmente não consegue avançar mais nos marketplaces e se realmente ele quer
ter uma operação mais robusta que vai ocupar muito mais tempo dele, né? É uma decisão bem importante. Bom, você falou de golpe, já aplicaram um golpe em alguma operação que você cuidava? De consumidor falar, mentir que não recebeu o produto? Com certeza, a gente tinha, na verdade, dentro da formação de preço, um percentual onde a gente já Caraca. disponibilizava para esse tipo de coisa. Então, a gente disponibilizava ali mais ou menos 5% do preço para o que a gente chamava de chargeback, né? Uhum. Então, onde o cliente falava que não recebia, ou que ele realmente queria devolver o produto. Então, a gente tinha 5%, que era uma margem ali que a gente poderia é, deixar para produtos que o cliente estava falando que não recebeu ou que ele queria fazer a devolução. Show, legal. Bom, você já viu, assim, alguma estratégia dos grandes players que o pequeno empreendedor pode roubar e pode aplicar no pequeno negócio dele também, que faça sentido? Eu acredito que é a estratégia de escalabilidade, né? Que a gente falou há poucos, de entender quais são os principais produtos que ele tem na mão. Então, qual o produto que ele tem mais busca, que ele tem mais aderência, que ele consegue de fato vender de uma forma mais escalável e concentrar o investimento, o maior investimento dele, seja na hora de comprar o produto, ou seja, no caso, ele tem um e-commerce proprietário, ele faz investimento em mídia, né? Então, eu acredito que essa é a melhor estratégia que dá para tirar ali dos grandes players e colocar numa operação um pouco menor. Boa. Eu sei que você já contou aí alguns perrengues, alguns percalços que você já passou nesses 18 anos de jornada no e-commerce, mas tem, assim, algum erro que você ainda não abriu pra gente que você pode contar que você, não sei, gostaria de que ninguém mais cometesse, que você conseguiu extrair, assim, um super aprendizado dele? Eu acredito que ter uma visão de mercado como um todo, tá bom? Então, a gente teve um grande problema com a parte de precificação, não relacionada a produto e nem relacionada à taxa de cartão, mas a gente teve um grande problema relacionado a câmbio. Então, a gente não considerava tanto a oscilação do dólar. Então, principalmente para quem trabalha no ramo de dropshipping ou de cross-border, como a minha operação, é muito importante você olhar como tá a atividade do dólar para você não ter surpresa ali na frente na hora de fazer ou uma remessa de câmbio para fora ou até mesmo trazer dinheiro de volta. Boa, perfeito. Agora tem, assim, uma pergunta de milhões, que eu nem sei se existe uma resposta certa para ela, mas eu acho que você pode indicar pelo menos um caminho, que é se você fosse começar hoje um pequeno negócio do zero, no ambiente online, com orçamento mínimo, o que você faria para não ficar invisível nessas plataformas que já tem, assim, milhões de vendedores, muitas vezes vendendo a mesma coisa que você planeja vender? Eu acredito que você conseguir entender a tendência do mercado, né? Então você vê além do que os dados das plataformas de marketplace te entregam, outras plataformas te entregam, também o que está sendo comunicado ao público que você quer atacar. Então, uma das coisas que eu faço muito, não só para atuar com varejo, mas para atuar com outros mercados, é pegar uma conta nas redes sociais e treinar o algoritmo para ele me trazer o que está acontecendo de novo naquele mercado. Então, ir treinando e encontrando as oportunidades, sejam elas, nesse caso, produtos. E não trabalhar somente nos marketplaces, né? Uma das grandes tendências que tem vindo pro Brasil agora é o TikTok Shop. Então, é um lugar onde tem um algoritmo que ele não é tão dependente do teu histórico, ele não é tão dependente do número de seguidores que você tem, mas ele é extremamente dependente do formato de conteúdo que você produz. Então, se seu conteúdo for extremamente engajado e for diferente, algo que chame atenção, com certeza você vai ter um bom sucesso ali naquele canal. E ele já é todo preparado, inclusive com fornecedores. Boa. Acho que um exemplo legal de trazer de tendência de marketplace que eu vi, assim, no último ano no mercado, que eu acho que foi o morango do amor dos marketplaces, que foi os livros para colorir. Que eu lembro que ano passado começou a tendência nas redes sociais, das meninas ali colorindo desenhos, e antes não tinha no Brasil, os livros eram gringos e a galera acabou pegando, tipo, para imprimir, e aí pequenos vendedores imprimiam na folha especial que precisa ter para pintar ali com a canetinha, encadernavam e faziam um livro mega bonitinho, e eles começaram a vender marketplace. Então,
estourou aí com os pequenos sellers, essa febre acho que tem muito no TikTok da galera colorindo livro. E aí só esse ano que realmente veio oficialmente ali a marca, quem é dono ali do Bobbie Goods, que aí realmente veio vender oficialmente, mas antes estourou com os pequenos empreendedores imprimindo e vendendo. E como consumidora, eu posso falar que a qualidade dos livros da galera que vendia ali nos marketplaces é bem superior ao do original. Desculpa aí, Bob. Então, exatamente, é acompanhar as tendências, né? Você olhar pra fora, você olhar o que tá bombando nas redes sociais e você ter velocidade pra você ser um dos primeiros, né? Exatamente. Que eu acho que é o mais importante, é você não ficar olhando e pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Olhar se você tem um investimento necessário, se aquilo te gera segurança e enfiar a cara mesmo. Acho que a maior questão é realmente você ter coragem e você ter o planejamento ali, as ferramentas certas para você poder estruturar o teu negócio. Fora isso, eu acredito que o sucesso é consequência. Bom, gostei muito do papo, mas a gente tá se aproximando do final. E para fechar, eu queria saber, assim, se você pudesse fazer um checklist do Anderson para vender ou para resumir todo o nosso papo aqui, qual seria os principais itens? Então, se eu fosse fazer um checklist resumido, eu olharia primeiramente para o meu estoque para eu entender ele e ver como que eu posso criar uma estratégia a partir disso. Eu faria uma revisão da minha precificação. Eu olharia para quais marketplaces eu iria fazer integração relacionando ao meu produto. E também correria para aproveitar Black Friday para ter um arranque mais acelerado. Bom, fechamos. Eu amei o nosso papo. Acho que a gente conseguiu trocar muita coisa, trazer muitas dicas valiosíssimas para os pequenos empreendedores. Então, muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por ser generoso com o seu conhecimento, Anderson. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, e até a próxima.